E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o preço fica oscilando entre os 45 e os 37 mil dólares dentro de uma possível consolidação, a gente pode ver aí alguns dados estatísticos que mostram de certa forma um receio dos mineradores. Eu vou explicar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias aí do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, fazendo uma análise gráfica, sentimental do mercado, sempre buscando aí os melhores pontos de atuação e as maiores probabilidades. E também, né, queria convidar todos vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Tem o meu Instagram, onde eu sou muito mais ativo, né, tô postando aí diversas novidades, continuação para as análises ao longo do dia. Tem o meu canal do Telegram e o meu Slack, que é 100% gratuito, um grupo de investimentos. Não deixem de estar lá. Galera, vamos começar falando aqui no Bitcoin, né, e no hash rate do Bitcoin. Para quem não sabe, o hash rate, também conhecido como poder computacional, é como se fosse a dificuldade da rede do Bitcoin para os mineradores estarem fazendo suas transações. A gente tinha que ele estava na máxima histórica, né, o poder computacional, acho que eu nem consigo puxar aqui um histórico maior, mas ele estava aqui em meados de fevereiro em sua máxima histórica. E depois que começou as tensões aí na Rússia e na Ucrânia, a gente vem vendo uma queda até um pouquinho mais acentuada do que a média, mas nada ainda muito drástico, tá? Mas ainda assim a gente consegue ver que tivemos sim uma queda no nosso poder computacional, e isso muito provavelmente tem relação com a questão da guerra. Eu vou explicar isso para você certinho, eu estou passando esse fato aqui para vocês, porque o que acontece? A guerra ela está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, e o terceiro maior país polo de minerador que a gente tem é a própria Rússia, né? Em primeiro lugar, a gente tem os Estados Unidos aqui, que detém cerca de 35% de todo o poder computacional. Logo em seguida, a Ucrânia, né? O Cazaquistão, na verdade, falei errado, o Cazaquistão, ele é o segundo maior país aí polo de mineração, porque muito provavelmente os mineradores, quando a China baniu mineração de Bitcoin lá em meados de maio do ano passado, eles buscaram refúgio no Cazaquistão por ser uma fronteira vizinha, e também a Rússia, que é um país aqui mais frio, né? Então a Rússia atualmente ela detém 11,23%, atualmente não, né? Esse dado aqui ele é com base em julho do ano passado, mas a gente sabe, né, que em menos de um ano é pouco provável que muita coisa muda, né? Esse site ele vem sendo atualizado de tempos em tempos, ele é um estudo lá da Universidade de Cambridge, e sempre que acontece um evento impactante, eles costumam fazer uma recalibrada aqui para saber a porcentagem de mineradores, né? Então é um estudo super complexo, ele não é sempre que ele é atualizado, mas se ele não foi atualizado, significa que os dados eles ainda são bem fiéis e são bem confirmados. Então a gente está tendo conflitos na Rússia, né? Logo depois da Rússia, o quarto maior país seria o Canadá. A gente está tendo diversos conflitos na Rússia aí, e consequentemente isso tende a impactar na mineração das criptomoedas de uma forma muito óbvia, né? As criptomoedas elas dependem de energia, de estabilidade aí do sistema de internet, do próprio sistema da rede elétrica, e consequentemente quando a gente tem uma instabilidade dentro do país, isso pode impactar sim na mineração de criptomoedas. Então a gente está vendo o poder computacional cair, né? E como a Rússia, que está lá no meio de toda essa tensão, é o terceiro maior país polo de mineração de Bitcoin, a gente pode estar vendo aí mineradores desligando suas máquinas de forma provisória, pelo menos, ou então, quem sabe, até tentando migrar para algum lugar mais estável para estar fazendo a mineração das criptomoedas. É um fato que eu estava pesquisando aqui, para estar passando aqui em vídeo para vocês, e eu não vi ninguém comentar isso, para ser sincero, aqui no YouTube, né? Então vamos acompanhando, vamos ver como que essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia vai se impactar nos próximos dias, e como que o poder computacional vai se portar com base em todos esses conflitos. Vamos de order book, né? Que a gente tem bastante coisinha aqui para falar depois de um final de semana um tanto quanto consolidado, mas também de certa forma volátil. Eu vou explicar isso aqui para vocês, mas a gente tem tokens aqui mais alocados próximo à região dos 37, né, que foi nossa mínima,
E devido a essa alta do Bitcoin ter voltado dos 37 até os 39, a gente tem um risco retorno muito mais favorável para quem quiser atuar vendido. Sim, a gente está próximo a resistências, né? E quanto mais próximo a gente chegar dos níveis de 40 mil dólares e do topo prévio principalmente, né? Que é de nosso último topo prévio no diário é lá no 55, eu imagino que tenham mais pessoas que vão querer vender do que comprar devido à volatilidade do Bitcoin. E a partir de agora, né, a partir dos 37 mil dólares, a gente já vai ver tokens alocados, porque a gente já vai estar muito próximo às nossas bases de preço, desde que a gente começou o nosso rally aí no final do mês de fevereiro, né, que a gente viu um pump bizarro do Bitcoin. Então as pessoas vão querer comprar esses pontos de suporte, pessoas que venderam ali vão acabar estando presas e vão ter uma segunda oportunidade de comprar tokens. Então a partir dos 37 mil dólares, pontos redondos e psicológicos vão começar a ser utilizados como base de preço. Até os 33 mil dólares, que é a nossa mínima do pânico, a gente tem quase 4 mil tokens de Bitcoin alocados, né? Isso aí dá uma média de 130 milhões de dólares e é muita grana. Não é qualquer vendedor que vai ter 130 milhões de dólares para poder estar derrubando o preço. E ainda, caso a gente passe disso, a gente consegue ver tokens já pré-alocados em números redondos e psicológicos até os 28k, que é a nossa mínima do mensal. Então a gente tem mais de 6.200 tokens, isso dá 200 milhões de dólares, que é bastante coisa. Então o pessoal está querendo sim comprar Bitcoin caso o preço cair, porque vê uma oportunidade de estar comprando com desconto, né? Passando agora antes do Bitcoin no nosso S&P 500, a gente abriu os contratos futuros em baixa, né? Inclusive o mercado ele tá vendo muito bem, o mercado cripto, e aí quando o dia abriu ontem 8 horas da noite, a gente teve um movimento de baixa, que foi mais ou menos essas partezinhas aqui. E agora a gente está tendo uma recuperada muito boa, né? Deve estar acontecendo algum fato otimista aí no mercado, agora que o mercado ele está aberto, né? Agora 10, 11 horas da manhã, então o mercado ele está começando a ser negociado lá nos Estados Unidos. Então pode ser que tenha um otimismo na bolsa, as pessoas elas estão aí animadas para comprar. A gente tem uma região aqui de nítidos suportes, né? Toda essa região aqui tende a segurar o preço, até essa região aqui de fundos prévios tende a segurar o preço também. E tudo isso, né, em média, faz com que as empresas elas tendem a ter uma queda e essa queda ser considerada como um dip. As pessoas aí, os investidores, veem essa queda de forma positiva e compram a queda achando que o preço está barato. Isso faz o mercado subir e, consequentemente, o mercado tradicional subindo, o mercado de criptomoedas pode ir pelo mesmo caminho, né? Então a gente estaria num caminho de formar um fundo ascendente para um pivô de alta aqui no diário, encerrando todo esse cenário baixista, né? Pelo menos aqui no curto, médio prazo, que a gente vem se mantendo desde novembro, né? Desde janeiro, na verdade, novembro não, desde o final de dezembro, começo de janeiro, que foi quando começou essas reuniões do tapering, né? Seria extremamente importante para a gente estar invertendo a tendência no diário e também invertendo a tendência no semanal. Isso traria um otimismo para o mercado tradicional e, consequentemente, o mercado de criptomoedas a ir pelo mesmo caminho. Nossa dominância, a gente segue na nossa pernada de alta no semanal, sim, mas a gente teve uma queda na dominância que eu até comentei lá no Instagram como possível refúgio para as stablecoins, né? Eu fiz um vídeo semana passada aqui no YouTube comentando sobre como que os dados on-chain estavam indicando que as pessoas estavam querendo se dolarizar, e alguns dias depois o gráfico mostrou isso, né? O gráfico ele está falando para a gente, ó, o Bitcoin está caindo e o capital ele está saindo do Bitcoin. Muito provavelmente ele está fazendo o quê? Indo para stablecoins. Então, se a gente pegar a dominância de stablecoins, por exemplo, o SDT.D, a gente consegue ver subindo, né? Enquanto o mercado estava em 3 dias de queda, aqui a gente teve 3 dias de alta. O SDC.D, que é outra moeda stablecoin grande, que é a DAI, também subindo. O ST.D, que é uma outra moeda stablecoin também, aqui também subindo, né? DAI, que é a stablecoin descentralizada do dólar, também subindo. Enquanto isso, né, a nossa dominância caindo, muito provavelmente o capital que ele está saindo aqui do Bitcoin e indo para as altcoins, ele não está indo para projetos de altcoins e sim para stablecoins, face à indecisão do mercado, né? Mas isso falando de curto, médio prazo, mas falando aqui de um prazo maior, a gente segue na nossa pernada de alta aqui no gráfico semanal, e enquanto a gente estiver nessa pernada de alta aqui,
Muito provavelmente o Bitcoin ele vai tender a se valorizar mais do que as altcoins, tal como a gente vem vendo aí no mês de janeiro, né? O Bitcoin subindo, altcoins consolidadas, o Bitcoin às vezes caindo, altcoins caindo muito mais, ou então caso dá um tiro, né? O Bitcoin ele vai lá para cima, as altcoins elas custam a acompanhar. A gente vê movimentos, né, que eu falo muito no nosso fechando o dia, que o Bitcoin ele chegou a fazer um fundo ascendente, né, que os 33 e 34 mil dólares, muita altcoin ela perdeu essa região aqui que foi o fundo ascendente dos 33 mil dólares e fez um fundo descendente. Tudo isso é o impacto da dominância no semanal subindo, ou seja, o capital tendendo a ir para o Bitcoin no médio e longo prazo. Olhando o nosso Bitcoin contra o dólar, tem um cenário interessante, interessantíssimo na verdade, que eu queria passar para vocês, que a gente tem alguns fatos, né? Toda essa subida, todo esse rally de preço, se a gente olhar num gráfico maior, a gente vê uma grande consolidação, né? O que é uma consolidação? Região das médias não está servindo de suporte nem resistência, né? A gente tem movimentos de alta, movimentos de baixa, movimentos de alta, movimentos de baixa, ou seja, os pumps eles são facilmente revertidos, a gente não chega a criar base de preço, se cria base de preço, essa base de preço é facilmente perdida, isso é cenário de consolidação, então tomem cuidado com operações agora. Então a gente vai ficar de olho com essa região aqui da base, tá? Que teve aqui todos esses dias aqui de reteste. A gente teve aqui mais uma vez reteste aqui durante o final de fevereiro. Estamos vindo retestar mais uma vez essa região dos 37k. Por isso que já tem tokens alocados lá no order book próximo aos 37k, né? Que é essa regiãozinha aqui. Então eu imagino que seja uma região onde os touros vão querer atuar, né? Porque o risco de retorno está bastante favorável. Mas lembre-se, a gente segue na tendência de baixa no semanal, a gente ainda não inverteu, a gente muito provavelmente pode ver um padrão de equilíbrio, né? Uma vez que a gente fez um fundo, fez um topo, fez um fundo ascendente, fez um topo descendente, isso aqui não é novidade para ninguém, eu estou falando desse padrão de equilíbrio tem várias semanas, desde que a gente fez essa primeira pernada de alta aqui, em janeiro, eu falei, galera, já puxamos muito, a maior probabilidade é de fazer um fundo ascendente. Dependendo de onde esse fundo ascendente ocorrer, a gente pode estar vendo uma consolidação e um padrão de equilíbrio, porque a gente abre muito range. Então eu estou de olho aqui nessa consolidação para estar acumulando o Bitcoin, aguardando um eventual rompimento para cima, né? Como que eu estou fazendo a minha gestão? Estou comprando Bitcoin na baixa, chega em região de resistência eu vendo, cai eu compro, sobe eu vendo. E como que isso me ajuda? O meu preço médio, cada compra que eu faço aqui e cada venda que eu faço aqui, meu preço médio ele vai caindo mais. Então eu estou posicionando, acreditando em um rompimento ascendente, mas caso eu esteja errado e a gente rompa para baixo, o meu stop ele vai estar aqui nessa região, só que o meu preço médio ele vai estar lá embaixo. Então mesmo sendo estopado, eu vou sair no lucro. Isso que é gerenciamento de risco, isso que é gestão de caixa, e esse que é o grande segredo dos investimentos, né, que a gente tem aí para estar fazendo tudo de forma segura, tudo de forma conservadora e o mais importante, tudo de forma consistente. Numa hora a gente também tem um cenário muito interessante que é uma divergência altista, né, que tá para ser confirmado, uma vez que a gente atingiu os níveis de sobrevenda e ainda não teve um repique. Então a gente está vendo que a gente está perdendo regiões de fundos, né? Mas ainda assim, esses fundos eles estão querendo ser comprados pelos investidores. Então entra volume no fundo, né? E isso faz com que o nosso RSI ele dê uma divergência altista. Então ele está falando assim, ó, a gente está tendo fundo, a gente está perdendo os fundos, mas onde tem fundo tem volume. Olha só, volume, volume. Volume. Então as pessoas elas estão atuando no fundo, né? Toma cuidado que isso pode ser uma reversão de tendência e por isso que eu estou de olho aqui nesses fundos e momentos de liquidação, como eu vou passar aqui no sentimento do mercado para vocês, para estar acumulando, né? Eventualmente a gente vai sim ter que fazer um topo descendente para voltar para a região das médias, para estar fazendo uma base de preço contra os 45k e é nesse topo descendente que eu vou estar fazendo as minhas parciais das posições que eu estou tomando aqui embaixo, devido ao risco retorno extremamente favorável para eu estar atuando comprado. Mas eu estou tomando cuidado porque o nosso long short ratio ele está muito alto, né? Nosso long short ratio ele está em 2,7, então significa que tem 2 compradores para cada vendedor. E isso é perigoso porque as pessoas elas estão querendo, a maioria do mercado está querendo comprar esse movimento de baixa.
E a gente sabe que o mercado é influenciado, né? Me mandaram esses dias no Instagram, quando eu postei essa divergência aqui, eu falei lá, galera, tá fazendo uma divergência de alta, vamos ficar de olho. E aí me responderam, falou, cara, essas divergências elas estão acontecendo, né? E tá tendo muita armadilha. E sim, tá tendo armadilha porque a maior parte do mercado tá comprado. E as instituições manipulam o mercado, a gente sabe disso, isso não é novidade, não é segredo para ninguém. E as instituições, elas têm muito capital, elas gostam de trabalhar sempre com liquidações. Então, a partir do momento que a maior parte do mercado está apostando em movimento de alta, se o mercado não for para cima e for para baixo, essas pessoas que estão apostando na alta vão ser estopadas, vão ser liquidadas, vão ser obrigadas a fechar suas posições. E essas obrigações de fechar a posição é um momento onde as empresas, as instituições, as baleias aproveitam deles estarem sendo obrigados para estarem montando suas posições. Então, por isso que é importante estar olhando liquidações e por isso que eu estou olhando as liquidações para estar acumulando juntamente essa divergência de alta, né? Long short ratio ele subiu, tem pessoas apostando na alta. Nosso open interest, né, está caindo agora, até que o preço ele está subindo, o long short ratio está caindo, o nosso open interest está começando a subir, ou seja, tem pessoas querendo shortar os 40 mil dólares, o que já é mais um indicativo de que pode ser um bom ponto para fazer parcial sim. Mas eu estou de olho principalmente nas liquidações. Sério, galera, olha como é que a liquidação fala pra gente lugares excelentes pra gente estar fazendo aportes. Olha, a gente começou toda essa queda, a gente começou a bater a sobrevenda numa hora em algum lugar mais ou menos aqui. E o que a gente teve nesse ponto? Liquidações. O que eu fiz? Eu comprei um pouco. Beleza, eu comprei, mas eu estava com ordens escalonadas abaixo. E onde que eu coloquei mais um pouquinho de ordem? Daqui próximo aos 38k, olha só, o que a gente teve? Liquidação, teve um fundo. Mais uma vez, o que a gente teve de novo aqui? A gente teve liquidações juntamente com esse fundo. E não foi pouca liquidação não, galera. A gente teve aqui milhões de dólares sendo liquidados, né? Se a gente somar todas essas barrinhas aqui, olha só, aqui a gente teve 3,8, né? 4 milhões de dólares, mais 2,2, mais 1,7. Se somar isso aqui dá 5, 6, 7, 10 milhões de dólares sendo liquidados. E isso é gatilho de acumulação, isso é a instituição que está comprando e a gente tem que operar sempre a favor das instituições. Então, esse sentimento do mercado ele segue tendencioso para o lado dos ursos, mas a gente consegue ver que em movimentos de alta as pessoas elas estão operando vendidas, né? A gente consegue ver o long short ratio caindo e o open interest subindo junto com o preço que também está subindo. Então isso pode sim ser um gatilho de que a gente pode estar vendo pessoas sendo liquidadas e o preço vir a buscar pelo nosso topo descendente junto com as divergências que o nosso RSI já está mostrando e o risco retorno favorável para se atuar comprado e não vendido. Então nossas considerações finais para fechar o vídeo, que eu acho que eu já falei bastante aqui hoje, né? Já passei muita informação aqui. Sigo aguardando o nosso topo descendente. Quanto mais o preço cair e mais pessoas forem liquidadas, mais favorável estiver o risco retorno para se estar atuando comprado, mais eu vou estar interessado em estar entrando com base nesse movimento, né? Aqui no movimento de alta eu falei estou vendendo e agora no movimento de baixo eu estou falando estou comprando. Porque a gente vai precisar fazer um topo descendente. Nesse topo descendente eu quero estar fazendo minhas parciais para o meu preço médio vir cada vez mais para baixo e eu estar mais seguro com relação aos meus investimentos. Se você está sem posição nenhuma, aguarde, né? Às vezes um toque na excelente tendência, mais divergências, liquidações aqui são excelentes gatilhos de acumulação. E se você está me acompanhando e também está acumulando com base nessas divergências, com base nas liquidações, eu imagino que esteja chegando a hora de distribuir. Então fique de olho com pontos aqui de interesse, tá? Pontos, números psicológicos, médias móveis em gráficos maiores, né? Por exemplo, o gráfico diário aqui. Região de interesse 40, 41, onde a gente vê tokens alocados aqui no order book, são excelentes gatilhos aí de distribuição. A partir do momento que a gente fizer um pivô de alta aqui no gráfico de 4 horas, a gente já pode traçar nossa FIBO, porque aí a gente já vai de fato confirmar que estamos fazendo o nosso topo descendente no diário. E aí a gente vai ficar de olho também com níveis de Fibonacci que devem segurar o
preço, né? E tudo isso face às tensões globais que eu sempre falo aqui, né? Uma vez que a Rússia está buscando comprar Bitcoin para fugir das sanções americanas, os Estados Unidos estão querendo aí proibir Bitcoin, né? O Banco Central americano está falando sobre proibir Bitcoin nessa guerra. A gente tem uma série de fatores que ainda podem impactar no preço. Então, muito de olho a notícias, muito de olho no sentimento do mercado, muito de olho no mercado tradicional também, que ele pode estar ditando e falando para a gente excelentes oportunidades e como que o jogo vai ser nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, queria te convidar a estar se inscrevendo, que aqui eu posto análises diárias aí, como essa, comentando de dados on-chain, notícia, ponto fundamentalista, análise gráfica, sentimental e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque lá eu posto várias coisas ao longo do dia, informações super legais para vocês ficarem de olho. Tem o meu grupo do Telegram, tem o meu Slack e amanhã tem uma live super legal às 19 horas com a Armatinha, então não deixe de conferir, ela é muito fera, ela tem demais no mercado e a gente vai bater um papo muito bacana. Demorou? Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma excelente semana e tamo junto, galera, valeu!